Casamento, muito mais do que um contrato de papel entre duas pessoas. O casamento significa um pacto que reflete a própria relação de Jesus Cristo com a igreja. Neste vídeo de hoje, então, nós vamos abordar o significado do casamento segundo o que a Bíblia diz. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. E hoje o tema é sobre casamento. O que está acontecendo hoje? Qual que é o verdadeiro significado de casamento? Hoje, o casamento ele é um dos pilares da sociedade. E esse pilar, gente, é um pilar que deve ser considerado como algo sagrado, porque foi algo que Deus predestinou para nós. Foi algo que Deus deixou. E o casamento, ele é muito mais do que um romance ou do que uma convivência. Casamento vai além de amor, gente. Casamento é uma aliança diante de Deus, que tem vários significados espirituais e propósitos eternos. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a origem, o papel de cada cônjuge, como cada pessoa deve se portar dentro do casamento e como viver esse casamento, então, que glorifique a Deus. Mas antes da gente entrar nesse assunto, hoje a gente vê muito a distorção do casamento. Essa distorção é devido à masculinização da mulher, à deturpação da imagem do homem. Hoje as pessoas estão invertendo as polaridades, homem agindo como se fosse mulher, mulher agindo como se fosse homem, pessoas se divorciando. E aí você pergunta, mas por que as pessoas estão se divorciando? É aí que vem outra pergunta, mas por que elas estão se casando? Antes de você tomar a decisão de casar, não é uma decisão fácil, não é uma decisão que você vai ali na esquina e toma. Casamento é algo sério. Casamento precisa você refletir o que você quer com o outro. Você quer crescer com o outro? Você quer de fato renunciar às suas vontades? Você quer de fato viver para outra pessoa? Casamento é sobre fazer o outro feliz e não ser feliz. Então, por isso que funciona, porque a mulher se casa para fazer o homem feliz e o homem se casa para fazer a mulher feliz, e é assim que vira um casamento, consegue entender? Mas a gente vai entrar agora no contexto bíblico, de onde vem a origem, né? Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis 2, 24, fala assim: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O que é essa união? Essa união, gente, envolve o ato sexual também. A relação sexual, ela é um casamento. Eu explico em um vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar o link para vocês. Então, depois que você acabar esse vídeo, corre lá, vê esse vídeo que eu explico muito sobre o pecado sexual, o sexo em si. Só que vamos voltar aqui agora. Aqui em Gênesis 2, 24, Deus deu esse mandamento. O homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir, os dois se tornarão uma só carne. É aqui que entra muita polêmica de que quando deixa pai e mãe, a pessoa principal da vida do cônjuge se torna o outro cônjuge. Então, o marido se torna a esposa se torna o marido. Qual que é esse propósito? Qual que é o significado? Isso aqui é para exercer uma plena comunhão. É um reflexo da plena unidade de amor entre Deus e a humanidade. É um reflexo do caráter de Jesus, da relação de Jesus com a sua igreja. Ele não é apenas um pacto, um contrato que você rasga ali, que você divorcia e tá tudo bem. Isso aqui é uma aliança que envolve compromisso, sacrifício e fidelidade, que é muito importante ressaltar esse ponto. Então, qual que é o significado espiritual? Se você pegar Efésios, capítulo 5, dos versículos 22 até o versículo 33, aqui Paulo vai destrinchar, gente, sobre o que é o casamento. E no fim aqui do versículo 33 fala assim: assim vós, cada um em seu particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencia seu marido. Essas passagens trazem polêmica sobre submissão, mas vamos entrar nessa parte mais para frente. Então agora eu quero falar para vocês qual que é o significado espiritual, o que o marido deve fazer e o que a esposa deve fazer. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a mulher. A mulher aqui no versículo 22 do capítulo 5 diz o seguinte: esposas, submetam-se a seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas
ao seu marido em tudo. Meu Deus. Tem um vídeo que eu explico mais sobre isso também. Eu já fiz vídeo sobre mulher ser submissa e eu vou deixar também aqui, depois você vai lá ver, né? Mas o que seria essa submissão? Vamos trazer aqui alguns pontos. É uma submissão voluntária. É um ato de escolha e não que alguém chegou e impôs para a vida dessa pessoa. Então a mulher, ela voluntariamente se submete a isso. Ela se submete numa relação de fé, numa relação de reverência a Cristo. E, gente, eu vou falar aqui mais pra frente que não é se submeter a qualquer coisa, a qualquer homem, não. Um outro tipo de submissão, a submissão como reflexo da igreja. O modelo dessa submissão, então, é como a igreja respeita Cristo. A igreja, ela não glorifica Cristo, a igreja, ela não reverencia a Cristo. Exatamente, gente. Nós precisamos enxergar a autoridade do nosso marido dentro do nosso lar. A submissão não é inferioridade. Não quer dizer que a mulher, ela é inferior ao homem. Nós, mulheres, fomos feitas para ser uma auxiliadora idônea, que fala. Uma auxiliadora. E se você pegar a palavra lá em Gênesis, que fala que a mulher é auxiliadora, ela é como se fosse uma salvadora do homem. Então, quando a gente analisa isso de submissão, entenda que não é ser inferior ao homem, muito pelo contrário, você está vivendo debaixo da mesma missão. O homem e a mulher, eles vão ter papéis diferentes durante o casamento, mas um se complementa ao outro. A submissão, ela não é uma obediência cega. A submissão nunca vai ser algo em que a mulher se submete ao marido, em que esse ato vire pecado. Ela nunca vai fazer isso se negligencia a sua própria relação com Deus. Então, se o marido pede algo que não é o que Deus está propondo para nós na Bíblia, se o marido pede algo que vai contra a vontade de Deus e vai atingir essa relação da esposa com Deus, não é submissão. Então, essa submissão, ela é limitada pela soberania de Deus. O marido, ele vai liderar, mas se for contrário à palavra de Deus, a mulher tem que priorizar a fidelidade ao Senhor. Outra coisa que é submissão é apoio ao marido. A submissão, então, é a mulher ajudá-lo a cumprir o seu papel de cabeça do lar, ao seu papel de ser sacerdote do lar, ajudá-lo a ser líder do seu lar. Então, é esse apoio que a mulher tem que dar ao marido. Submissão, então, ela tem que ser exercida com respeito. E esse respeito é fundamental no casamento. Quando um casamento deixa de ter respeito, o casamento ele já está arruinado. E aí a gente precisa recorrer a Deus, porque Deus restaura tudo. Outra coisa que é a submissão, amor, gente. A submissão, ela é equilibrada, então, pelo chamado do marido de amar sacrificialmente. Eu vou chegar nesse ponto já já. E a submissão é um propósito espiritual, que nada mais é do que refletir a glória de Deus. Como refletir a glória de Deus? É refletir em seu casamento algo perfeito, algo pleno. Não quer dizer que o casamento seja perfeito, mas é haver a harmonia que existe no seu relacionamento com Deus, ela deve haver no seu casamento. Não adianta você ser uma mulher chata, uma mulher goteira, uma mulher que enche o saco a todo momento. Gente, isso não funciona. O casamento, ele vai sendo destruído quando a mulher fica assim. A Bíblia fala sobre essa mulher goteira. Agora imagina uma mulher que enche o saco o tempo inteiro. Então você consegue enxergar que deve ter uma harmonia. Agora, o que a submissão não é, gente? Não é servidão ou escravidão. Submissão não está relacionada à escravidão. E nem à servidão no sentido de escravo também. A submissão não é aceitar abuso, tá bom? Abuso emocional, abuso físico, abuso espiritual. Você se submeter a esses tipos de abuso não é submissão. Porque às vezes as mulheres escolheram o seu cônjuge da forma errada e infelizmente acontece isso. E a submissão não significa que você, mulher, não possa ter voz, opinião ou influência dentro do seu casamento. Agora vamos para o ponto dos maridos. Vou continuar lendo aqui Efésios 5:25 agora. Maridos, amem suas esposas assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula ou sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim, devem os maridos amar a sua própria esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque nenhum homem detestou a própria carne, antes a alimenta e a sustenta. Ó, alimenta e sustenta, viu, amor? Como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo, da carne e dos ossos. Então aqui está falando o papel do marido. Vou destrinchar aqui. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, gente? Primeiro, deu a sua vida por ela. Então, é um amor sacrificial. O marido deve dar a sua vida pela esposa. A Bíblia que está falando, tá? Não sou eu. Cristo, então, demonstrou esse amor pela igreja entregando a sua vida. Pode ser a vida mesmo aqui, né? Pode ser, gente, pode ser. Mas significa estar disposto a matar o egoísmo, a matar o conforto muitas vezes, a deixar algumas ambições pessoais para servir a esposa. Da mesma forma com que a esposa também faz. Entende que é uma via de mão dupla? Outra coisa de Cristo pela igreja, ele tem um amor incondicional. Ele ama a sua igreja diante de falhas, diante de imperfeições. Ele demonstra graça, demonstra paciência, demonstra de fato esse amor incondicional. Então, o esposo deve amar a esposa como se Cristo amasse a igreja, refletindo esse amor, essa graça. O que mais Cristo fez pela igreja? Ele purificou. Em Efésios 5:26 aqui, ó, fala para santificar, purificando-a, como lavagem da água. Então, o casamento representa também essa purificação. Então, o marido, ele tem que ajudar a santificar a esposa, apresentá-la como algo gloriosa. Ele deve ser um agente ali no crescimento espiritual de sua esposa, ajudando ela a caminhar cada vez mais perto de Deus. A mesma forma, a esposa, gente. Mas aqui a gente está entendendo o que Cristo fez pela igreja. Mas Cristo fez? Protegeu. Então é um amor protetor. Cristo, ele protege a igreja, ele é o nosso bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Então o nosso marido, ele tem que ser protetor espiritual, protetor emocional, protetor físico. Garantir um lar que seja seguro, um lar em que seja refúgio. A mesma forma a esposa, gente. Imagina o marido chegar do serviço e ter uma esposa chata, briguenta, que fala e reclama o tempo inteiro. Então, o nosso lar, ele deve ser refúgio. E o papel do esposo, nesse ponto, é trazer essa segurança do lar. O que mais que Deus fez? Serviu. Então, nós precisamos entender que a servidão, ela faz parte do casamento. O que Jesus fez? Ele serviu. O marido tem que servir a esposa com disposição. Ele tem que colocar as necessidades da esposa acima da sua necessidade. Então, demonstrando amor nas coisas práticas, nas tarefas do dia a dia, em palavras, sabe? Em servir com pequenas coisas, em levar um buquê de rosas. Entendeu? O que mais que Cristo fez? Liderou. Então, o esposo, o marido, ele deve liderar o seu lar, ele deve liderar a sua família, ele deve conduzir pelos bons caminhos, nunca dominar, mas guiar, liderar a família em direção a Deus. E o que mais que Jesus fez, gente? Ele teve um amor altruísta. Ele preservava a sua igreja, ele preservou a sua relação com a igreja acima de qualquer outra coisa. Ou seja, mais uma vez, priorizar todas as necessidades acima dos seus interesses próprios. Esse altruísmo, ele deve ser também uma via de mão dupla. O que serve para a esposa, não necessariamente vai servir para o marido, porque o marido não é para se submeter. Mas o que serve para o marido, serve tudo para a esposa. A esposa também tem que servir. A esposa, ela não lidera o lar, tá? Mas ela tem que servir, ela tem que ter um amor altruísta, ela também tem que proteger, mas não quer dizer proteção da força física, é uma proteção espiritual. O poder da esposa que ora é incrível. A mulher, quando ela começa a orar pelo seu marido, as mudanças, elas vão acontecendo. Você não precisa chegar e falar que está orando, você simplesmente só ora em silêncio, você e Deus que sabe. Seja sábio o suficiente para orar para o seu marido. Seja sábio o suficiente para conduzir esse casamento de uma forma que glorifique ao Senhor, de uma forma que glorifique a Deus. Então, o que a gente viu aqui? Como que a gente pode, então, definir esse casamento? Para que serve o casamento? O casamento, então, tem um propósito espiritual que significa essa relação entre Cristo e a igreja. O casamento, ele também tem como objetivo criação de filhos, procriação, criar os filhos na fé, criar os filhos no caminho do Senhor.
Outro propósito, o casamento é um lugar de crescimento espiritual mútuo. Um ajuda o outro a crescer em santidade, em purificação, em entender que Jesus deve ser o centro desse casamento todos os dias da vida. E um outro propósito é ser testemunho ao mundo. Como que as pessoas vão enxergar seu casamento lá fora? Será que o casamento de vocês está refletindo de fato a glória de Deus? Será que o casamento de vocês é exemplo para outras pessoas? Ou não? As pessoas ficam perto de vocês e se sentem incomodadas de tanta briga, de tanta humilhação, de tanta discussão sem sentido. As pessoas, elas se sentem bem ou elas se sentem mal ao lado de vocês dois? O que elas estão levando para a vida delas? O que eu estou falando aqui, gente, não quer dizer que não vai haver desafios, que não vai haver momentos em que você quer meter a mão na fuça da pessoa. Enfim, isso é impossível, porque nós somos humanos. Mas nestes momentos em que está difícil, a gente precisa entregar tudo para Cristo. Porque tudo é sobre Jesus. Tudo, gente. Qualquer dúvida que você tiver, a resposta sempre vai ser Jesus. Então, está passando por dificuldade no casamento, vá em busca de entregar a Jesus. Porque Ele é capaz de restaurar tudo. Existem sim os desafios virão. Só que, por exemplo, se você está em um casamento e se mulher você for reativa, você não vai ter esse poder ali naquele momento de abrandar a situação. Mulher, a parte de deixar o casamento mais calmo está nas suas mãos. Infelizmente, está na nossa mão. Então, a gente passa por TPM, oscilações hormonais, diversas coisas, mas está na nossa mão ser sábia. Porque quando a mulher não age com sabedoria dentro do casamento, consequentemente o marido também não vai agir, vai virar uma bola de neve e aí é o que a gente vê hoje, né? Muitos casamentos sendo destruídos, muitos casamentos que não glorificam ao Senhor, traições, enfim, diversas coisas que, gente, está bem longe de glorificar o nome de Jesus. Então, quais são as dicas, né? O que você pode trazer para entender como passar, como superar esses momentos? Primeiro, gente, é necessária oração, principalmente a esposa. A esposa tem que orar mesmo. Orações juntos. Comunicação, é importantíssima a comunicação. Quando não há essa comunicação no casamento, muita coisa ela vai se distorcendo. Um outro ponto, brigou, gente, resolve no dia, sabe? Se dormiu brigado, a Bíblia fala para o sol não se pôr sobre a ira, né? Mas se dormir brigado, assim que acordar já resolve. Mas não deixe aquilo remoendo dias e dias, porque ao longo dos anos isso vai acumulando tristeza em cima de tristeza. Por isso que é importante a comunicação. E, por último, o perdão. O perdão, ele é crucial. Também tem um vídeo sobre perdão aqui no canal, tá bom? O perdão, ele é crucial. Quando a gente perdoa, a gente está fazendo um convite para que o outro perdoa também. Ainda mais no casamento. Imagina, você é casado, mas não perdoa seu cônjuge por alguma coisa. Você vai ficar jogando na cara, enfim, não vai dar certo. Essa relação, ela tende ao fracasso se você não aprender a perdoar, não aprender a entregar seu casamento para Jesus e não comunicar um com o outro. Você hoje é casado? Faça essa pergunta. Meu casamento, ele reflete o amor de Cristo? Será que eu estou sendo parceira espiritual na vida do meu cônjuge? E se você é solteiro, lembra, gente, que casamento ele é um chamado, ele é uma missão, ele não é um requisito para você, ai meu Deus, eu preciso casar. Não, ele é um propósito. E esse propósito, ele deve ser vivido conforme o plano de Deus. Ele deve ser vivido para glorificar o nome de Deus. E se você está passando por dificuldades no seu casamento, busque ajuda e busque restaurar o seu casamento através da ajuda de Jesus Cristo. Busque todos os tipos de ajuda possível, exceto casos de traição, que a Bíblia ela fala que pode se separar, né? Mas eu, Amanda, acredito que depende muito. E também casos de abusos, né, gente? Todos os tipos de abuso também. Imagina, eu acho que Jesus não ia gostar da pessoa viver em um casamento abusivo, seja homem ou mulher, tá? Porque tem muitas mulheres que são abusivas. O casamento, então, ele é mais do que um vínculo. Ele é mais do que uma assinatura num papel, uma certidão de casamento, é mais do que você ir ao cartório. Ele é bem mais do que isso, porque você tem que viver diariamente na decisão de amar. Casamento é decisão. Casamento é escolha. E se você casou errado, minha amiga, só lamento. Porque é uma união para a vida toda. A não ser casos que foi o que eu comentei aqui, casamento é para sempre. Porque é um vínculo, é uma aliança. Você, o seu marido e Jesus Cristo. Essa é a verdadeira aliança. E se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, que o YouTube vai entender que meu conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas.
Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, aproveita, comenta, compartilha, enfim, muitas pessoas precisam entender o significado do casamento. Um beijo e até o próximo vídeo.